agradecer sempre ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade, que possamos estar prontos para trabalhar na vinha do Senhor. Então, na noite de hoje, temos o capítulo 49, é o penúltimo do livro Coragem, que traz a mensagem O que importa. Nesse livro foi ditado por diversos espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E vou fazer a leitura e depois vou fazer os comentários, e quem quiser também fazer alguns comentários, pode ser feito também. Aqui diz o seguinte: o que importa? Não importa que a ventania da incompreensão nos urza o caminho, que a ignorância nos apedreje, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorros de lama, que a intriga nos envolva em sombra, que a perseguição nos golpeie, que a crítica arme inquisições para condenar-nos, que os obstáculos se multipliquem, complicando-nos a jornada, que a mudança de outrem nos relegue ao abandono, ou que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perder-nos. Importa nos agasalhemos na paciência, que nos apliquemos à desculpa incondicional, que nos resguardemos na humildade, observando que só temos e conseguimos aquilo que a divina providência nos empreste ou nos permita realizar. Que nos cabe responder ao mal com o bem, seja como sejam as circunstâncias, e que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca e que, por isso mesmo, devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar todos. Procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Então, a mensagem de hoje vem, como se diz, encaixar no processo que hoje passei. E foi um dia tormentoso e eu sempre pedindo força ao Senhor para superar e ter paciência com os problemas que vêm, que a gente acha que é problema, mas na verdade é para que a gente vá testando a nossa paciência, vá testando a nossa humildade, como é colocado aqui, e todo tipo de situações que vêm de encontro a nós, tem algo para nos ajudar, para nos alertar na nossa trajetória. E esse tema realmente encaixou tranquilo. Porque eu fiz o convite para Jamile e ela disse: olha, eu vou confirmar até a tal data. Eu imaginei que ela tinha me confirmado. Mas hoje, quando eu li a mensagem, ela não tinha realmente confirmado. Apenas ela disse que fazia palestra, mas que ia ver se tinha alguma palestra marcada para essa data e coisa e tal. Aí, quando foi agora que eu passei tanto que o link, esse card, quem faz é Elvira.
Hoje não consegui entrar em contato com a Elvira o dia todo. E aí disse, bom, eu vou preparar aqui, já tinha o link, aí disse, eu vou preparar aqui uns dados e terminei até esquecendo de botar o tema da palestra. Aí quando deu agora 5 para as 8, eu observei e ela me informou que não ia dar para entrar porque deu um problema com o celular, alguma coisa. Ou não, acho que pelo Google Meet não pegava. Eu disse, não, mas não se importe com isso não, que aqui a gente dá jeito e a gente prossegue esse estudo. Então são situações que a gente passa para o nosso aprimoramento. Às vezes a gente pensa que está dando errado, que as coisas não estão certas, mas está tudo no lugar certo. Agora, a nossa visão é que é preciso a gente atentar a esses acontecimentos, porque são testes para realmente identificar a nossa situação. Então, nessa noite, estamos vendo aqui que se vem aquela ventania, ou seja, uma pessoa que vem com incompreensão, às vezes vem nos desfazer, falar coisas que não têm sentido, e às vezes a gente entra em desespero, que é uma coisa normal. Mas antes de a gente tomar uma decisão, de se aborrecer, de entrar em desespero, é preciso que a gente silencie. É aquela passagem de Chico Xavier, encha a boca d'água. Quer dizer, não é tomar o copo d'água, mas sim fazer aquele silêncio, que com silêncio, aquele momento desagradável vai passar. Mas se a gente não encher a boca d'água, ou seja, o silêncio, se a gente não fizer, pode causar um tumulto maior ainda. Então, todos os momentos estamos passando por vários testes e às vezes não percebemos. Então, é preciso, hoje, como já temos um conhecimento mais ampliado a respeito da caminhada, os acontecimentos, a gente tem que estar sempre atento para pesar as qualidades e ver os erros que pode estar naquela situação. Então, aí a gente tem que analisar o fiel da balança e sempre pender para o local do bem. Porque as maldades, os processos inferiores estão por todos os lados, principalmente nós também temos dentro de nós esse lado negativo e o lado positivo. Então, precisamos fazer com que o lado positivo supere o lado negativo, porque aí a gente pode tomar decisões mais acertadas. Então, esse trabalho, nos dias de hoje, nos dá esse roteiro de se trabalhar melhor. Então, vamos buscar sempre a paciência. Não que vamos ter paciência de sobra, como se diz, mas a gente vai conquistando pouco a pouco esse entendimento, vai buscando tolerância, resignação e todo esse trabalho, porque o Evangelho traz todas essas informações para a nossa melhora. E no momento em que deparamos com esses processos negativos, é preciso que estejamos alerta e assim observar o caminho que estamos percorrendo. E nesse sentido, a gente tem que estar sempre buscando a oração, que é o fortalecimento na nossa trajetória. Aí vem nos informando sobre a ignorância que nos apedreja, as injúrias que às vezes apontam, ou então somos até desacreditados por irmãos que têm uma visão contrária à nossa. Então, são comentários que fazem sem nem sequer saber analisar o que está acontecendo. Porque as pessoas
colocam as observações. Boa noite, Fidelis. Coloca as observações, tudo quanto é jeito. Às vezes não sabe nem fazer o comentário e joga qualquer palavra que às vezes machuca e ele não está nem entendendo que aquela palavra foi desagradável. Então, essa mudança acontece com todos nós e nós que estamos buscando esse caminho da doutrina espírita, nos alerta a respeito dessa trajetória. Aí vem falando sobre o perdão, vem falando sobre a tolerância, a paciência com os nossos irmãos que ainda não têm o conhecimento que nós estamos tendo, ou estamos buscando ter esses conhecimentos mais elevados. Então, a cada momento, estamos superando os processos. Então, para quem entrou agora, a palestrante houve um problema lá com o celular e não foi possível. E aí ela ficou preocupada e disse, não se preocupe não, que aqui a gente vai dando jeito e vai prosseguindo com a tarefa. Então, mais adiante, fala sobre a maledicência nos receba a jorros de lama, que a intriga nos envolva em sombra, que a perseguição nos golpeie, que a crítica arme inquisições para condenar-nos. Na nossa caminhada, podemos encontrar de tudo isso. Então, que estejamos preparados, estejamos com o coração fortalecido para superar esses obstáculos que encontramos no caminho. Porque isso faz parte da nossa trajetória e, às vezes, esses conhecimentos começamos a ter agora, depois da doutrina espírita. Então, é preciso que a gente tenha todo esse cuidado necessário de observar aqueles que a gente chama como aqueles que nos ofendem. Porque eles ofendem sem saber até o que é que está fazendo. Porque não tem o conhecimento da doutrina, do evangelho, seja de qual religião for, então ele não tem aqueles conhecimentos. E nós que hoje já temos um roteiro através da doutrina, outros com o evangelho, outras religiões, já tem um outro processo, já tem essa visão de saber que aquele irmão que às vezes nos maltrata, ele não tem o conhecimento que temos. Então é preciso, como se diz, como Jesus pediu, perdoar aqueles que nos ofendem. E a gente sabe que para fazer essa condição de perdoar, é preciso muito entendimento, muita coragem, muito discernimento e fazer com que a gente vá trabalhando para que o nosso coração torne-se cada vez mais puro para entender esse processo. Então, a todo instante, somos atacados por palavras, por críticas, por tantas coisas que falam que nem sequer sabem o que estão dizendo. Aí dão as opiniões, mas não se importam. É igual aos espíritos zombeteiros. Responde a qualquer coisa porque não tem responsabilidade com nada. Eles soltam as palavras ao vento e não estão nem aí. Assim fazem aqueles que aqui estão encarnados que não têm o conhecimento de um roteiro do Evangelho. E assim é preciso que a gente tenha essa consciência de analisar esses pontos negativos e fazer com que nós perseveremos no caminho sem machucar o próximo. É mais fácil a gente ser machucado do que machucar. A prece é de Francisco de Assis, né, que diz que é perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe. Então, diante das criaturas que nos queiram mal, que nos julguem, que nos pratique coisas desagradáveis, estejamos atentos
para que possamos levar essa energia de amor a essas criaturas para que ele possa ir se transformando. Porque ninguém se transforma de uma hora para a outra. Então é preciso que a gente passe por certas situações, como uma prova, como um teste, para daí prosseguir a caminhada com a lei de amor ensinada por Jesus. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, pode chamar e tudo tranquilo. Mais adiante vamos encontrar que os obstáculos se multipliquem, complicando a jornada. Que a mudança de outro nos relegue ao abandono. Ou que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perdermos. Então, tudo isso vamos encontrar na caminhada. Então, quando abrimos o Evangelho, ele nos dá uma força, uma orientação para que a gente se identifique com o verdadeiro amor de Jesus. E quando a gente busca essa autotransformação, parece que tudo piora na nossa caminhada. Mas, na verdade, é exatamente o teste para quem tem a coragem de seguir a caminhada. Jesus deixou o exemplo. Com toda a sua luminosidade, com todo o seu amor, ele recebeu pedradas de todos os lados, chicotada de todos os lados, de tudo quanto foi situação, e ele superou. Até no momento da crucificação, ele pediu ao Pai que perdoasse todos aqueles irmãos, porque não sabiam o que estavam fazendo. Então, hoje, nós estamos nessas condições. Observar os exemplos de Jesus, tentar seguir, porque não vamos conseguir ainda, que ainda somos pequeninos nesses conhecimentos. Nessa lei de amor, nós ainda estamos buscando ingressar com esses conhecimentos, mas ele deixou aí para todos nós esses grandes exemplos para que a gente possa seguir com muito amor e muita determinação. É um trabalho que vamos adquirindo pouco a pouco. Nós não conseguimos dar passos largos. Os passos têm que ser milimetrados, porque se a gente às vezes quiser dar uma passada mais larga, a gente pode tombar. Então é preciso que a gente vá firmando os nossos passos e assim chegar até o local desejado. Então, é essa luz do Evangelho que vem nos fortificar e nos trazer essa força que está dentro de cada um e que cada um possa usar de acordo com os seus conhecimentos. E mesmo assim, com esse esforço, vamos encontrar auxílio para essa autotransformação. Boa noite, Cláudia. Tudo em paz. Boa noite. A palestrante hoje também não pôde fazer a palestra, houve um probleminha lá com o celular, alguma coisa. Eu disse, não se preocupe não, que a gente continuidade aqui. E aí estamos a caminho. Então, mas já o tema é o mesmo dela ou algum diferente? Dando seguimento ao mesmo tema. E é exatamente o que importa. Item 40 do livro Coragem. E quando eu comecei aqui a reunião, eu estava falando exatamente. Hoje deu um vendaval por aqui que tudo parecia que o vendaval que eu falo, uma coisa não dá certo, outra não dá certo. Quando entrei agora para o convite, ela me falando que não ia dar para entrar, eu disse, não tem problema não. Então, são testes que vêm para a gente analisar essas situações. Então, sim, a gente não pode parar, a gente tem que perseverar na caminhada. Com certeza. O que importa
Aí vem aqui os primeiros itens, Obrigada, Henrique. não importa que a ventania da incompreensão nos usa o caminho, que a ignorância nos apedreje, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorro de lama. Então, isso não devemos dar importância a nada disso, mas perseverar no caminho e sair dessas vibrações desagradáveis. Então, a mensagem da noite traz exatamente o que passou aqui durante o dia e estamos dando sequência, tranquilo, sem problema nenhum. Aí eu já falei para o pessoal aqui, fazer algum comentário, é só entrar e fazer o comentário. Adalberto, boa noite a todos, gente. Boa noite, gente. Tudo bom, né? A gente só tem, né, dentro das circunstâncias que você enumerou, a gente alegrar-se, né? Porque essa passagem do livro Coragem, ela tem muito a ver com o que Paulo estava passando. E ele preso, ele envia uma carta para os irmãos filipenses, dizendo que ele, mesmo na circunstância adversa, estava alegre porque eles estavam fazendo a divulgação da mensagem do Cristo. Então, a mensagem do Cristo sendo divulgada depende de quem irá divulgá-la. Se fosse a nossa irmã que tivesse presente, seria Jamile, da federação, né? Seria de feira. De feira, seria acolhida da mesma forma como nós estamos te acolhendo, com essa dinâmica, com essa boa vontade que você está fazendo. Então, a gente não depende da pessoa, como disse Paulo, lá em Filipenses 1,18. O que importa é que a mensagem do Cristo está sendo dita. O que importa é que você está fazendo o trabalho que ela não pôde fazer. Então, essa referência é importante. Não é que porque Adalberto está fazendo ou porque Jamile não está fazendo. Mas a importância é a mensagem em si, que está sendo ventilada. E o que Paulo, na circunstância adversa, preso em Roma, ele estava satisfeito com a pregação do Evangelho. Se estava sendo feito por alguém gabaritado, ou se estava sendo feito por alguém que ainda não tinha a dinâmica hermenêutica para fazer esse trabalho. Não interessa. O que interessa é o motivo, né? O que interessa e o motivo da pregação que importa, como Paulo diz em Filipenses, é a mensagem. Então, vamos nos alegrar, porque a mensagem do Cristo, ela precisa ser pregada. A doutrinária da casa espírita, ela precisa ser feita. Não importa por quem será feita. Então, essa visão que a gente tem, quando ele começa o que não importa e o que vai importar. O que importa, o que não importa, não foi Jamile, é Adalberto, não vou ficar na sala, vou sair. Isso não importa. Isso é um problema de quem quiser. O importante é que está sendo pregado o trabalho, que está sendo divulgado o trabalho, né? E está continuando essa comunicação, como se um paulino que você for estar sendo nesse instante, dessa situação, e nós como dirigentes de trabalho doutrinário, nessa situação
dessa circunstância de adversidade da nossa irmã, você tomou para si a responsabilidade. É isso que importa. E a gente tem que manter a nossa fé em Cristo. A fala é importante, né? Para que a gente possa servir uns aos outros. E esse contexto do livro, ele nos traz a reflexão que a mensagem, ela é que importa. E o que importa para Paulo é a mensagem do Cristo que está sendo pregada. Então, meu irmão, mais uma vez, a gente precisa se alegrar, independentemente das circunstâncias apresentadas. Planeta de provas e expiações, a gente está sempre tendo esse lembrete que algo pode vir a acontecer e que a gente deve estar preparado para a mensagem, para o trabalho que nós nos prontificamos a estar à frente. Então, que Deus te abençoe, te proteja a todos aqui e que a fé em Cristo, para que a gente possa buscar essa unidade em todo o movimento espírita, servindo uns aos outros com humildade. Era essa a minha contribuição para auxiliá-lo nesse trabalho dessa noite de hoje. Aí a gente pergunta, mas quem importa? Quem importa é estarmos pregando sem fingimento. O que importa é nós sermos sinceros naquilo que a gente faz. O que importa é estarmos alegres, mesmo nos momentos difíceis de nossa vida. É fácil? Não. Mas o que importa é aprender para que a gente anuncie aos demais esse trabalho de coragem. Muito obrigado, meu irmão, pelo espaço. Eu que agradeço também. Mas é isso, sempre a gente vai estudando e observando, desde os tempos mais remotos até os dias de hoje, a gente já vai somando experiências e aquilo que a gente entrava em desespero, em agonias, em aflições, que ainda temos, mas ela já está bem reduzida. Porque antes das aflições, a gente hoje já tem uma consciência mais equilibrada para analisar todos esses pontos e saber que tudo passa e o que fica realmente são esses ensinamentos que nos fortifica a cada dia com esses acontecimentos que às vezes achamos até ruim, mas que na realidade é uma necessidade para a nossa elevação. Então é como diz o livro, coragem. E coragem é não retroceder, é não parar, é não ficar naquele ponto de inércia, mas sim estar fortalecido para superar todos esses obstáculos. É o que nos traz aqui. Então, depois de passar todas essas situações de ignorância, de injúria, descrédito, maledicência, intriga, perseguição, crítica para condenar-nos, a gente já venceu esses obstáculos e agora o livro traz os ensinamentos que vêm fazer com que todos esses alicerces negativos a gente transformar em paciência, aplicar todo o conhecimento para que a gente supere e traga essa humildade para dentro de nós. E passando a observar e tudo aquilo que foi concedido pela divina luz, a gente sempre está
buscando com esses fortalecimentos. E aí a gente vai realizando todo esse trabalho que é necessário para todos nós. Porque o Cristo não veio à toa. O Cristo veio trazer a mensagem, essa semente que está aí há 2024 anos, e ela começou a germinar. Às vezes a gente fica preocupado porque acha que está germinando muito pouca semente, mas na verdade tudo ao seu tempo. Então, acho que foi na mensagem de ontem, falando sobre Jesus, foi ontem, sobre o que perguntaram a ele, o que ele veio fazer aqui na Terra. E ele disse que veio implantar o reino de Deus. Então encontrou todas as dificuldades, mas em nenhuma ele se prendeu. Ele passou por todas as situações e deixou realmente a terra preparada, adubada, e jogou a semente e está aí germinando. Então cada um de nós hoje, que às vezes pensa que o fardo é pesado, e na realidade não é não, porque Deus não dá fardo pesado a nenhum dos seus filhos. Ele dá de acordo com o que necessitamos. Agora, para isso é preciso que a gente tenha coragem de seguir com esse fardo, ou seja, a cruz que tomamos, onde tem uma passagem que, numa caminhada, um cortou a cruz para ficar mais leve e chegar primeiro, e terminou sendo derrotado. Então, aquele que prosseguiu a caminhada com humildade, com paciência, com tolerância, ele conseguiu ultrapassar o labirinto. Então, são esses aprendizados que vamos adquirindo no dia a dia, porque não é fácil. O ser humano ainda está muito rebelde, ele quer tudo ao seu tempo, à sua maneira, como ele quer, como ele pede, até nas orações. Aqueles que oram, porque muitos nem sequer oram, mas muitos ainda oram, mas nem sequer sabem orar, porque pede tudo quanto for coisa. E não sabe que nem sempre nós estamos necessitando daquilo que estamos pedindo. Porque, na verdade, nem sabemos, às vezes, pedir. Porque pede muitas coisas que não têm validade para o momento. Mas Deus, na sua sabedoria, sempre aguarda. Ele fala e diz: aguarde, meu filho, não é para agora. Mas a gente, na teimosia, diz: eu quero agora. Então é aquela passagem que diz que qual é o filho que pede um pão ao pai, o pai dá uma pedra, que pede um peixe que dá a serpente, porque o pai sempre dá o que é bom para o filho. Então, sempre estamos adquirindo. Ele nos dá coragem, nos dá força, nos dá entendimento, conhecimento. Temos uma saúde agradável, mesmo com alguns problemas que é necessário ter, mas estamos sempre firmes na caminhada, e é só agradecer ao Mestre por essa bênção concedida. E assim a gente alimentar esse evangelho dentro de nós e fazer com que ele dê frutos 30, 60 ou 100%. E um dia, com certeza, vamos colher esses frutos de 100%. Porque vai depender de cada um de nós. Trabalhando para a nossa evolução. Não só material, mas principalmente a evolução espiritual. Então, são esses passos que a mensagem traz para que nós alcancemos o que estamos desejando. A felicidade real que não está aqui na Terra, mas é aqui que começa a trabalhar essa felicidade. E assim traz mais outros ensinamentos mostrando que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no seu lugar em que se coloca e que, por isso mesmo, devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar todos,
procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Então, é o que Jesus sempre diz, que cada um faça a sua parte e receberá esse prêmio de acordo com as suas obras. Mas não é que a gente vai fazer as coisas com interesse, mas sim fazer sem estar esperando recompensa. Porque no momento em que a gente passa a buscar essas recompensas, aí já estamos fazendo um pedido com esse interesse de eu só vou fazer para ter uma coisa melhor. Então, quando a gente pensa desse jeito, as coisas ficam mais complicadas. Então, devemos fazer sem pensar em receber em troca aquilo que estamos dando. É igual a um aniversário, a gente dá um presente. Bom, eu vou dar um presente de R$ 50 porque eu sei que a pessoa vai me dar um de 70. Então, é melhor não dar o presente. Porque se a pessoa até não retribuir ou dar um presente de um valor menor, ele vai se aborrecer. Porque está fazendo com interesse. E quando a gente faz sem interesse, às vezes as coisas saem em um outro grau. Então, o Evangelho do Mestre Jesus tem ensinamentos vários e que a gente vai, no dia a dia, absorvendo um pouquinho para que possamos fazer essa autotransformação. Então, é muito ensinamento e, numa só existência, a gente não consegue se vencer a nós mesmos, porque ainda temos muitos entraves negativos e precisamos perseverar buscando essa coragem para que em cada existência que for dada pelo Pai, a gente possa aproveitar com qualidade, com amor, com dedicação. Alguém quer fazer alguma colocação? Tirar alguma dúvida? Vou falar. Sim. Enquanto você estava falando aí, eu também fiz uma leitura aqui rápida na lição. E a mensagem, o título é o que importa, né? Mas já começa assim, não importa. Já o subtítulo, vamos dizer assim, né? Não importa se vem a ventania, né? A incompreensão, a ignorância, a injúria, maledicência, a intriga, a perseguição, a crítica, os obstáculos, a mudança de outrem, as trevas, isso não importa. A gente precisa seguir em frente. Isso aí um pouco a gente levando para o evangelho, né? Ser um homem de bem, né? Ainda aquilo ali, o que está escrito no evangelho, mesmo assim, ainda tem outras coisas para a gente alcançar, ainda, né? A gente está, como diz o senhor, né? A gente está ainda bem no iniciozinho da caminhada, né? Mas ele já está dando um recado aqui, não importa se isso acontecer, a gente precisa seguir em frente, né? E importa, né, que a gente tenha paciência, que a gente tenha desculpa incondicional, como o senhor falou aí, né? A gente tem que desculpar, perdoar acima de qualquer coisa, né? Humildade, né? O que importa, né? A paciência, a humildade, a desculpa incondicional, sempre fazer o bem, né? E fazer o bem, no caso, a gente não fazer o mal, isso não implica que a gente é bom, a gente precisa.
assim, que eu prefiro ter paz do que ter razão. Não adianta você querer discutir com outro sobre a verdade, porque a verdade, né, dizem que a verdade você tem três faces, a sua verdade, a verdade do outro e o que é realmente a verdade. Então não adianta entrar em discussões querendo provar, por A mais B o que é verdade ou não. A gente tem que seguir o que é que tem o Evangelho, a gente seguir o Evangelho do Cristo. E ele é a verdade, né? E essa lição é muito, muito interessante, seu Adalberto, né? A consciência tranquila, paz de espírito, não tem preço, né? Então, assim, eu busco muito isso, assim, estar com minha consciência tranquila. Não é fácil, como você falou aí, não é fácil, né? Mas a gente vai trabalhando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai buscando o autoconhecimento, a gente vai, né, um conhecimento também, através do conhecimento da doutrina, que ajuda bastante a gente seguir na nossa caminhada, trabalhar sempre, né, abençoar todos, é como se fosse tópicos aí, né, trabalhar sempre, abençoar todos, né, procurando reconhecer que todos somos de Deus, estamos em Deus, estamos nele e ele em nós. E somos irmãos, né? Somos filhos do mesmo Pai, né? E cujas leis julgarão a todos, é o que está dizendo, né? Então, o julgamento é dele, não é nosso, né? E amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Então, o que eu fizer vai impactar, né? A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, o que eu fizer, eu vou, né? Terei o julgamento, né? Mas é de Deus, no caso, no sentido de que é ele que julga, né? Mas a gente, como você falou também, nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Pelo que a gente planta, né? Então, se a gente quer colher o bem, a gente precisa fazer o bem. Se eu semei pedras, eu não vou colher flores, né? Então, eu preciso semear flores para colher flores também. Eu fui ao centro espírita ontem e o palestrante falou sobre uma lição do livro Segue-me, de Emmanuel. Eu até anotei porque eu gostei da fala, né, da lição. Emmanuel recomendando a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração, né, sincera. E aí eu fui, né, no caso, a dieta do silêncio, a gente precisa mais para ficar calado do que a gente falar, né? A gente precisa escutar, não ter que falar, né? Só quando for necessário realmente. A vacina da tolerância, porque nós precisamos ser tolerantes. Isso uma vacina, é um antídoto, né? O detergente do trabalho, quando eu fiz assim, o detergente, o detergente o que lava, que remove a sujeira, né? O que está impregnado. Então, o trabalho ajuda nesse processo, né? O antisséptico da oração, né? É o que impede a contaminação. O antisséptico impede a contaminação, combate uma infecção. Eu achei assim esses são recursos para a gente trabalhar para a nossa evolução e no caso, isso também muda, no caso, a sintonia das obsessões, no caso, as obsessões. Então, se eu mantenho se fossem regrinhas aí, esses recursos vão me auxiliar. Até nos processos obsessivos, da gente estar mantendo a mente sempre no equilíbrio, né, e buscando sempre estar na vibração, na vibração da luz, né. Eu achei interessante, eu quis compartilhar isso com vocês. Mas é uma lição mesmo muito interessante, né? O que não importa e o que importa são dois como se fosse dois subtópicos, né? Mas muito interessante mesmo que a gente precisa praticar. E eu vou anotar essas palavrinhas aí chaves para colocar para eu ler todo dia aí, porque é assim que tem que ser. Não tem outro caminho não. É isso. Com certeza. Aqui não dá para visualizar quem
pede para falar. Mais alguém levantou a mão? Se alguém eu falo, não sei não. Disse que sempre fala. Não, eu só pus, eu até escrevi. Eu, particularmente, eu não acredito que Deus não julga, eu acredito em merecimentos, sabe? Eu acredito que, dependendo do seu mérito, é o que você tem, mas julgamento, se a gente colocar Deus como julgando, a gente vai, sabe, a gente vai ver, eu, particularmente, se julgar, quando a pessoa julga, tanto a pessoa pode errar como pode acertar. E eu acredito que Deus, ele nos conhece tão bem, que tudo que acontece, de bom, de mal, ele não está julgando. A gente é que nem foi falado aqui, né? Colheita, né? Nós estamos assim, colhendo o que a gente planta. Eu vejo assim, né? Não sei. Eu acredito que quando a gente começa, igual um tribunal, né? Quando começa a julgar, muitas vezes há erros, né, nos julgamentos. Então eu acredito que com Deus isso não acontece. Eu acho que muitas vezes a gente faz alguma coisa e passa por situações difíceis. Mas não é o julgamento de Deus, são os merecimentos, são as colheitas. E é isso, gente. Aí eu acho que, porque no final, desculpa, seu Roberto, ele fala das leis que julgarão, né? Mas assim, eu acredito que a gente precisa um pouco diferenciar esse julgamento como se fosse aquele julgamento punitivo, né? É como se fosse uma análise. Eu mereço, né? O que eu fiz, né? Merece, né? Isso ou aquilo, né? Eu acho que é como se fosse uma análise, não como uma punição, né? Eu acho que a gente precisa diferenciar isso. E são as leis, né? E quando fala de consciência tranquila, porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E aí, quando a lei está na minha consciência e termina que esse julgamento é a lei mesmo. Se eu fiz alguma coisa de errado, minha consciência está lá só me martelando. Naquele processo ali, não. Se eu fiz errado, eu busco a correção, me redimir, pedir desculpa, seja o que for. Então a lei mesmo, ela já está ali me instigando não, tá errado, sabe? Não é por aí, vamos por cá. Eu acredito que é um pouco nesse não a gente pensar como Deus, porque ele não é um Deus punitivo. E são minhas atitudes que vão impactar, né? Não vai impactar no que as coisas que podem acontecer vão gerar consequências, né? E eu sou responsável por essas consequências. Eu acho assim que a gente precisa, não como sentido de punição, né? Mas como se fosse uma análise e a própria lei que julga, né? Está na nossa consciência. Gente, eu acho assim, sabe, pelo Deus que eu conheço há poucos anos, Deus e Jesus, eu não sou aquela pessoa fervorosa de antes, não. Eu sou anos. Eu acho assim, ele tão justo, Deus da justiça, né? E, então, pelo que eu conheço, pelo que eu estou conhecendo, que eu estou engatinhando, eu vejo assim uma superioridade tão grande que eu acho assim que ele sempre vai me acolher, que ele nunca vai me julgar, que ele vai falar, olha, filho, você está passando por isso porque ali você plantou tomate e colheu laranja. Entendeu? Esses cachorros aqui é da vizinha, viu, gente? E, então é assim, então por esse Deus que eu estou conhecendo, por Jesus, e pelo pouco que eu estou aprendendo na doutrina, eu vejo assim, um ser tão fora do nosso alcance humano. Às vezes as pessoas podem falar, não, Deus, a gente consegue. Eu não sei nem explicar, acho que Deus não se explica, né? Mas é assim, é uma coisa assim, sabe, formidável no mesmo tempo, assim, chega a ser espantosa, né? E você acreditar hoje em coisas que você poderia ter acreditado antes, que são tão assim, tão à vista, mas muitas vezes a gente não consegue ver. Eu estou falando porque eu nunca fui aquela pessoa fervorosa, eu estou conhecendo Deus há poucos anos, conhecendo assim a sua essência, e Jesus também, e a doutrina também, gente. Então, eu quero assim, sabe, eu quero assim, tirar o que ela melhor
me modificando e falar que eu posso ser diferente, sem julgamento, mas com os meus méritos. Não sei se eu me expliquei bem, porque às vezes eu me atrapalho nas minhas palavras também. Mas é isso, gente. Estamos aqui para descobrir, né? Para descobrir o que existe de melhor. E sabemos que existe um ser que nos ama, apesar das nossas imperfeições, e um irmão que está sempre ali do nosso lado, ali. Muitas vezes a gente nem percebe, né? Mas ele está ali. Jesus, hoje eu sou, assim, né? Sou uma, vamos dizer, admiradora, amo, sou fã, né? Por hoje, por conhecer há pouco tempo, sabe? Estou descobrindo, assim, coisas maravilhosas e um amor. Sim, pessoas, assim, às vezes eu não sentia, mas por mim eu sempre tive esse amor por mim. Mas às vezes hoje eu acho que a gente tem que se amar e amar as pessoas também. Muitas vezes antes eu falava, eu me amando, tá bom. Só que hoje não penso assim. Eu me amo e tenho que amar as pessoas que estão, independente do que elas são. Porque a doutrina está aí, né? Amar aquele que muitas vezes o coração rejeita. E posso falar, é difícil. Interessante, viu? Interessante que o tema de Adalberto, vamos supor assim, o que importa? Aí a gente usou essa palavra punição, mas como a gente pode interpretar essa palavra? A gente às vezes interpreta essa palavra de uma forma pejorativa no sentido de penalidade, de castigo. Mas a gente pode, o que importa dessa palavra é a probabilidade que a gente tem de uma resposta futura. Porque o delinquente da lei divina, somos todos nós, merecemos ser freado quando a gente abusa e extrapola. Porque Deus é amor. Que a gente sabe que Deus é amor. Mas, acima de tudo, a gente tem que pensar em Deus como justiça. Então, quando a gente vê uma resposta de um irmão se arrastando pelo chão, é uma resposta da justiça, porque Deus está em toda parte, Deus é soberanamente bom e justo. Se Ele é bom e justo, por que esse irmão da gente anda se arrastando pelo chão sem as pernas? Porque Ele permite isso, já que Ele é bom. Então, há situações que a gente só está vendo o efeito, que a gente só vê o resultado, mas que a gente pode colocar na nossa ficha como estímulo punitivo. É a lei. E quem é a lei? Quem formulou a lei? Deus. Então ele não vai dar um habeas corpus dentro dessa delinquência. Isso vai ser provavelmente uma resposta específica que nós precisamos administrar imediatamente, porque isso pode ser um estímulo, uma punição, um castigo. É todo um processo de renovação, gente. Então, se tudo está em Deus, Deus está em tudo, por que não a gente pensar dessa forma? Por que não essa probabilidade de resposta ser amarga? O que importa a gente sofrer as consequências que advirão no futuro o resultado. Então, eu acho romancear demais que Deus não esteja presente nesse momento que a gente pode tomar como punição. Devemos ver essa visão de definição, porque a definição de punição é um corretivo, é uma lição.
Então, a gente ainda se envolve na nossa mente que punição é aquela coisa desagradável, aquela condenação. Não, a punição é uma sanção das leis divinas que vai dar ao seu infrator a lição necessária para a sua reabilitação. Por que não pensarmos dessa forma? Seria um estímulo punitivo no sentido de crescimento, de correção, de lição. Então, vamos pensar, eu acho que se a gente pensar dessa forma, a gente vai ver que esse sacrifício vai ser, lá na frente, o resultado final. Não vai ser desagradável. O desagradável é quando aquele não aceita que ele é que é o causador e culpa a Deus. Mas quando a gente vê que a nossa ferramenta, que é a inteligência, ela está sendo usada para a nossa melhora, aí a gente pode aceitar esse comportamento, se até quiser chamar de punição. Mas é, dentro de uma verdade, repetindo, uma lição corretiva para que a gente possa imediatamente usar de estímulo resposta para o nosso crescimento. É assim que eu vejo essa forma que do capítulo do Livro dos Espíritos. Justiça, amor e caridade. Há 3 momentos para a nossa vida. Sermos caridosos, sermos amorosos, sermos justos. Porque se não sejamos justos, a justiça vai nos encontrar aonde quer que nós estejamos. Então, isso é uma probabilidade. Isso é uma resposta. Isso é uma administração do nosso crescimento espiritual. E imediatamente chegou essa fatura, vamos pagar. Para que fique adequado dentro do nosso conhecimento didaticamente. Mas não seria bom pagar. Mas estou usando esse termo para que a gente analise didaticamente. Então, é uma redução de probabilidade futura, uma resposta que vai nos dar o nosso crescimento espiritual. Aí a gente designa o nome que a gente achar mais conveniente, punição, castigo. Ora, a gente, como é pai, nós somos pais, não damos castigo aos nossos filhos, assim quando eles merecem. A distância está grande, vocês podem... Deus é Deus, você é você. Sim. Mas ele, como pai misericordioso, ele é amoroso, mas ele é justo. A justiça dele não fica debaixo da cama, a justiça dele atua de forma dura. De forma dura. Não passa a mão na nossa cabeça. Porque é estimulante. Esse processo que a gente chama de punitivo, ele é estimulante. Ele cresce. Ele nos coloca para cima. Então, nesse texto de hoje, que nós estamos vendo no livro Coragem, não importa que a gente esteja na lama. Não importa que a pessoa ironize com a nossa cara. Não importa que a pessoa zombe de nós. O que importa é que a gente tenha que ter uma consciência tranquila para receber todo esse processo adverso. Então, as circunstâncias diferentes vai fazer com que a gente tenha um estímulo diferente para o nosso crescimento. Então, probabilidade é esse o nome que nós deveríamos colocar dentro do processo punitivo denominado punição. Crescimento, mas de uma forma dura, árdua, difícil, como a tempestade que a gente viu aí no tempo. Então, a tempestade é isso, é dura, mas ela depois vai sanear o meio ambiente. Então, acontece conosco esse mesmo processo punitivo para semear e a gente tem um processo de renovação. Obrigado. Isso aí. Fidelis levantou a mão, senhor Alberto. E agora vai ser Fidelis. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É o seguinte, rapaz, o Deus, na minha concepção, é um Deus invisível, um Deus que você não pega, que você não vê,
mas é um Deus de reação, né? O que você faz, você vai ter. O que você não faz, você não vai ter. Se você faz o bem retornará. Se você faz o mal lá na frente também, o mal vai te acompanhará também. Então, a vida é assim. Eu estava até conversando com testemunha de Jeová essa semana. Minha mãe é testemunha de Jeová. Aí foi um pessoal lá fazer a visita a ela, né? Aí ele estava mandando eu ler o fascículo da Bíblia, né? Alguns, né? Eu li, tal, disse, rapaz, o livro, a Bíblia, é uma base para nossas vidas. É um conhecimento que você tem que ir adiante. A Bíblia ainda é uma base. Agora, o homem, ele tem que ser um homem de bem, um homem justo e um homem bom. Aí você já está vivendo qualquer religião. Agora, se prender em versículo da Bíblia para se querer assim se apegar ou se proteger, isso é muito relativo. O que a gente tem que fazer é sempre o melhor para no futuro a gente ter resultado, né? Você estudar, você trabalhar, na sua velhice você ter uma aposentadoria, isso é o principal. Deus está querendo que a gente faça sempre o bem, principalmente para nós mesmos, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente não pode pegar a religião e criar um escudo. Eu sou testemunha de Jeová, mas será que você faz o que Jeová está querendo que você faça? Você está seguindo direitinho aqueles mandamentos? É isso que a religião pede, né? Cada vez mais você vai se evoluindo, mas vai se evoluindo como pessoas humanas. Não é como religião cega, que você só enxerga um lado e o outro. Como é que fica? Então, eu acredito que o ser humano ele tem que estar sempre atualizando e estudando. Porque a religião só é um equilíbrio espiritual para nós. A gente aceitar as doenças, a gente aceitar a morte dos parentes, né? Dos amigos, e aí se vai. Mas não se prender só à religião, achando que a religião é tudo. Tudo é fazer o bem, ter a fé no Cristo, no Deus, isso aí sim. E a gente aí conversamos vários assuntos, né? Aí eu falei assim, rapaz, o Espiritismo, muita gente acredita que o Espiritismo seja, você entrou no Espiritismo, você está cheio de espírito, você anda cheio de espírito. Não é isso não. O Espiritismo, ele pega a caridade, ele pede o amor, né, ao próximo. Isso que a gente ensina a qualquer outras pessoas, né? Então, a gente falou sobre muitas guerras que estão acontecendo aí, mas isso aí é o homem. O homem é a ambição, é o ódio, é o orgulho, entendeu? Deus botou a gente no mundo para a gente ter o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A gente se optar pelas melhores coisas. Qual é a melhor coisa que a gente tem que fazer na nossa vida? É estudar, ter conhecimento e amar o próximo, né? E ser também humano em toda, dificuldade, né? Em tanto dificuldade como as coisas alegres, a felicidade, né? Então eu conversei várias coisas com ele, vários assuntos, dei muitos exemplos a ele, e ele me falou, poxa, rapaz, eu não sabia que você tem esse conhecimento, assim, sua explanação, não sabia que você... Eu disse, é isso, mas a gente só vai saber que o outro pensa conversando. Sem conversar você não vai saber, né? E às vezes a gente entende muita coisa, mas não adianta, às vezes, a gente conversar com uma pessoa que não chegou a um grau que a gente está, né? Você vai falar pedra, ele vai entender pau. Então, fica muito complicado. Mas com quem está lendo já e já está entendendo algumas coisas, a gente conversa, debate, né? No bom sentido, não precisa briga, não precisa nada. Então, foi muito esclarecedor, né? Eu conversando com ele, e ainda eu disse a ele, olha, a Bíblia, para quem vai ter um seminário, um debate de religião, e as pessoas só ficar presos só na Bíblia, ele vai tomar um chá, ele vai tomar uma aula que ele nunca tomou na vida dele. Ele tem que estudar tudo, a gente tem que estudar filosofia, psicologia, tudo. E o mais importante, ser um ser humano, né?
tratar outras pessoas, respeitar para ter respeito. Se você não respeitar a religião do outro, como é que o outro vai respeitar a sua? Então já começa por aí. Então é a minha opinião, né, a respeito assim da religião, de Deus, de Jesus, de tudo na vida. Eu acho que o que você faz da vida, você vai ter o que você faz. Se você faz o mal, a tendência é você chamar o mal, né, os maus espíritos. Se você faz o bem, a tendência é você ter o bem também. Eu acredito nisso, né? Estou com 62 anos e a experiência que eu tenho de vida é essa aí. É você trabalhar sempre em prol de você, do outro. Mas você nunca vai estar feliz se você não vê o outro feliz, né? Hoje mesmo assisti um filme, estava passando na TV fechada. O filme era assim, carta decepcionante, mais ou menos assim. Então a vizinha tinha inveja da outra, né? Porque a outra tinha uma filha e tinha uma vida livre, né? Ela fazia o que queria. E ela era uma criatura de vida fechada. O pai prendia, a mãe prendia, e ela começou a fazer carta com aquela vizinhança, esculhambando a vizinhança toda, né? E aí terminou, que era na Irlanda essa história. A pessoa, ela com raiva da vizinha, fazia carta e dizia que era a vizinha que fazia, né? E aí, com o tempo, o pessoal foi investigando. Ela fez uma carta, até para os parentes ela mandava esculhambando, e ela fez uma carta que a mãe leu, e aí teve um ataque cardíaco, morreu, né? E aí o pai prendendo ela, também mandou muita gente embora que ela gostava, que a criação dele não era uma criação boa, era uma criação de prender, de sacrificar, né? Então ela tinha raiva da vizinha porque a vizinha era livre, né? Apesar de ter uma filha, mas era uma pessoa que fazia o que queria. Então terminou o seguinte, descobrindo que era ela que fazia a carta, ela sendo presa, que a vizinha também foi julgada, estava em preste de ser presa, ficar muitos anos presa, uns 10 anos, e aí ela descobriu, aí o pai falou com ela no julgamento e descobriu que foi ela, que ela acreditava que ela não foi ela que fez a carta. Ela respondeu ao pai que foi ela sim, que respondeu a carta e começou a xingar o pai de todo. Então, conclusão da história. A criação para todo ser humano é importante, né? Como até conviver. A gente temos filhos, mas os filhos não é para ficar debaixo dos nossos braços, nem para ficar debaixo de nossas asas. Então, a gente tem que criar o filho para o filho, quando ter a idade, procurar a vida dele, né? E a melhor coisa que a gente tem que dar a um filho é o quê? É educação. Precisa dar bem, precisa dar casa, carro, nada. Dê uma faculdade a ele, ensine a ele como você está vivendo, se você está vivendo bem, todos os ensinamentos. Isso que é o procedimento de viver uma vida boa. Eu estava dizendo também a ele, eu digo, esse negócio de dizer que Deus está castigando, Deus não castiga ninguém, Deus não é maldito e Deus também não é um Deus rigoroso, não é um Deus que prende, que sacrifica, né? É um Deus que ele te dá livre-arbítrio para você escolher o que você quer. Então, o que você escolheu, mais tarde você vai colher. Eu acredito que é a lei da ação e reação. É isso que eu tenho que dizer aí, essa noite. Gente, boa noite. Eu vou ter que me ausentar, viu, Adalberto? Tenho necessidade de sair. Obrigado pela contribuição, muita paz. Para vocês também. Já está perto do encerramento da prece final? Já vai fazer agora. Então eu vou aguardar. Só dá esse toque sobre... Ele tem a lei de justiça e é colocado como cada um conforme suas obras. Então, por aí foge essa lei de perseguição, de castigo, tal, porque é um entendimento que a gente vai levando. Quando a gente vê a lei de justiça,
Está tudo nesse contexto aí. Deus tem a lei de justiça, cada um conforme suas obras. O que a gente fizer, não é Deus que está castigando, nós mesmos. Então é por isso que é colocado e a gente subentende que o castigo vem de Deus, mas na realidade não. Qual o evangelho diz o quê? Qual o filho que pede um peixe ao pai e o pai dá uma pedra? Não tem como. Então tá aí, lei de justiça e o que a gente fizer, aí vem um processo, é a ação e reação. E aí, quem quer fazer a prece? Cláudia? Minha internet não está muito boa não, viu? Mas para fazer a prece, Roberto? Sim. Minha internet não está muito boa não. Desse horário fica meio... Mas vamos lá. Vamos acerenar nossas mentes, agradecer a espiritualidade amiga, nossos espíritos guardiões, agradecer a Jesus por esse momento de estudo, pedir pela Jamile, né, que teve intercorrência, mas que essa lição, que ela acalme o coração, que essa lição também chegue, né, de alguma forma ao coração dela, que ela seja acolhida. E agradecer ao Senhor Adalberto pela condução desse momento de estudo. Cada dia mais a gente vai aprendendo um pouco, Senhor, pedindo coragem para a gente seguir em frente, que nós tenhamos a compreensão, a serenidade, o discernimento para ver o que realmente importa e saber o que não importa, não nos deixar atingir, não nos deixar desistir da nossa caminhada, não tirar do nosso, né, desviar do nosso caminho, Senhor. Tu és Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Possamos te seguir, Senhor. Estamos engateando ainda, o processo ainda, né? Estamos na nossa caminhada, buscando evoluir, crescer, melhorar. Nos capacita, nos dá força, fé e coragem para seguir em frente. Tenhamos todos uma noite de sono tranquila, revigorante, que amanhã, Senhor, ao acordar, ao despertar, tenhamos força e coragem para seguir em frente e realmente perceber o que importa e o que devemos seguir ao Cristo. Que assim seja. Boa noite a todos.